eu estou indignado. Calma. Falou, ele foi polêmico hoje. Gostei. Achei que o São Paulo tocou bem a bola, não foi muito perigoso, não chegou muitas vezes, mas de uma certa forma, mesmo com os 4 jogadores, não deixou muitos espaços para o Palmeiras criar. O Palmeiras não foi tão perigoso. Mais chutes de longa distância, né? Teve alguns chutes de essa escapadinha longa aí do Estevam, distância. foi a única dele. Mas eu gostei, o São Paulo tocou bem. Poderia ter sido um pouco mais perigoso, mas... Mais incisivo. Mais incisivo, mas foi... Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui com a galera aqui da resenha descendo verba aí na arbitragem que prejudicou o São Paulo. O Luiz Fabiano aqui, pessoal, soltando os cachorros aqui e falando que o São Paulo foi prejudicado e poderia sim estar na final se não fosse a questão da arbitragem. Pessoal, não já pode deixar seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá interagir com os cortes que participem desse comentário. A novidade do dia hoje é Diego Lugano. A novidade ontem no Choque Rei, calma que a gente já vai discutir o lance capital dessa semifinal do Paulistão. Mas antes, a primeira surpresa foi a escalação do São Paulo, Luiz. Porque o São Paulo, mesmo atuando com 4 zagueiros, jogou com os seus 4 jogadores mais especiais. O Lucas jogou, o Luciano jogou, Jonathan Calleri jogou e o Oscar jogou como segundo homem de meio campo. Você gostou, Luiz? Boa noite, meu nobre. Boa noite, meus nobres companheiros. Eu estou indignado Calma. hoje. Falou, ele foi polêmico hoje. Gostei. Achei que o São Paulo tocou bem a bola, não foi muito perigoso, não chegou muitas vezes, mas de uma certa forma, mesmo com os 4 jogadores, não deixou muitos espaços para o Palmeiras criar. O Palmeiras não foi tão perigoso. Mais chutes de longa distância, né? Teve alguns chutes de essa escapadinha longa aí do Estevam, distância. foi a única dele. Mas eu gostei, o São Paulo tocou bem. Poderia ter sido um pouco mais perigoso, mas... Mais incisivo. Mais incisivo, mas foi bom. Os 4 ali juntos, né? E mostrou que tem condições de jogar os 4 juntos. Sem dúvida nenhuma. É porque o São Paulo nesse jogo, por cima do que o Luiz falou, não deixou muitos espaços na linha do meio campo, né? Isso é algo que chama atenção do lado positivo. Porque qualidade os caras vão ter, né? Como o Luiz disse, né? Não se criou muitas chances, mas a gente sabe da qualidade que esses 4 têm jogando juntos, que eles podem produzir ofensivamente. Mas fica a dúvida de recomposição de marcação, o quanto você vai ceder de espaço para o adversário criar jogadas de gol. E aí a gente viu um São Paulo muito interessado com relação a essa recomposição, né? A não dar espaço para o Palmeiras. E foi um jogo muito equilibrado mesmo, um jogo, né? A gente chamou um pouco a atenção mesmo a escalação do São Paulo, que a gente imaginava um time, né, com uma linha de 3 zagueiros, um time muito mais preocupado defensivamente e até, né, imaginando que o São Paulo tentaria primeiro, né, diminuir os espaços do Palmeiras para depois criar, mas aí a escalação chama atenção e o que foi produzido também dá margem para o torcedor São Paulino imaginar que nos campeonatos que o São Paulo tem daqui para frente e as coisas podem funcionar mesmo quando o São Paulo jogar com esses 4 jogadores. Binho, o que mais chamou atenção na hora que saíram as escalações? O fato do Oscar estar ali claramente como segundo volante, a gente nem precisou ver os primeiros movimentos, já entendeu que seria dessa forma, ou a escalação do Vitor Roque já como titular, conhecendo a cabeça do Abel. Normalmente o jogador tem que subir a tal da montanha. O Vitor Roque abreviou esse caminho. Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. Plirra, jogadores e jogadores, né? Vitor Roque, pela contratação, pelo valor, vinha jogando numa outra liga. É claro que o Abel falou sobre isso na coletiva ontem, né? Existia aquele receio dele de tirar o Flaco, ainda mais que vem de um bom momento, fez gol no último jogo. Mas o Vitor Roque chegou para ser titular, a maior contratação e não dá para deixar para amanhã um jogo de mata, né? Não era nem mata-mata, um jogo de mata, não tem como deixar o Vitor Roque para fazer outra estreia. Mas cabe uma menção da coragem do Zubeldia, né? No primeiro turno, né? Na fase
corrida do Campeonato Paulista, ele foi com uma escalação totalmente defensiva. Óbvio que Lucas e Oscar pediram para não jogar aquela partida, mas surpreendentemente não acreditava que o São Paulo fosse jogar de igual para igual da maneira como foi, principalmente com esses jogadores, né? O Oscar jogando como um segundo homem de meio campo, e eu gostei muito assim da postura do São Paulo durante toda a partida. Mais uma coisa que o Abel frisou na coletiva também, elogiando a postura da equipe de São Paulo, que dificultou bastante, né, o encaixe de marcação do Palmeiras. Então eu acho que cria uma expectativa boa para a sequência do Campeonato de São Paulo, assim, deixou uma boa impressão, apesar da eliminação. Acho que o torcedor de São Paulo gostou do que viu ontem na partida contra o Palmeiras. Antes da gente entrar no lance do suposto pênalti do Arboleda no Vitor Roque, Lugano, o que você achou dos primeiros minutos do Choque Rei? Eu achei... No primeiro tempo, né? Porque foi bem no finalzinho o lance do pênalti. Não falei assim, usada a estratégia de Zubeldia. Eu achei até normal. Você não achou usado? Não, acho que, como sempre falei, né, os três zagueiros, a gente jogou toda a vida assim em São Paulo, e eu sempre entendi como um sistema ofensivo, né? Com três zagueiros, não com um volante zagueiro ou lateral de zagueiro. Porque você consegue se posicionar mais na frente, cobrir os espaços e empurrar os laterais para o meio campo, fazer supremacia no meio campo, que aí foi em São Paulo, precisamente nos primeiros 20, 25 minutos, teve um homem a mais no meio campo e teve posse de bola. Aproveitando, né, que você está falando, claramente o Palmeiras fez algumas modificações e passou não a dominar o jogo, mas a equilibrar mais o jogo em relação ao início. E uma dessas mudanças foi deixar o Arboleda sair com todas as bolas. Mas isso aí é sempre, faz 100 anos que existe futebol e sempre também fala o mesmo, deixa o zagueiro sair com a bola. Isso então, sempre mas igual. é o que tem mais dificuldade dos três. Que não existe dificuldade. Se você tem opção de passe e você é coerente, você filtra a bola, isso é um pensamento muito banal, né? Muito fácil de fazer. Obviamente, se dos atacantes do Palmeiras tiene que recuar para não deixar que São Paulo tenha supremacia no meio campo todo o tempo, obviamente que dos três zagueiros tem mais liberdade, né? Tanto Arboleda como Ferreira e Leonardo Franco podem avançar mais com a bola. Acho que neste caso, para isso, obviamente, você precisa de jogadores na meia se movimentando para você filtrar essa bola e não ter que fazer o que Arboleda fez algumas vezes, que é recuar para o Rafael, inclusive no lance do gol. Talvez aí esteja o mérito do Palmeiras, que por momentos acompanhou individualmente a Lucas, a Oscar, e não permitiu claramente essa filtração. Eu, quando tinha Danilo, Alex, Forlan, eu falei para ele, mesmo você ter marcado, eu filtro para você, a bola é lá. E a gente tem esse sistema, essa forma de jogar, né? Para não regar no fundo e para jogar o perigo no campo lançado. São Paulo da saidinha? Eu acho que no sintético, sim. O gol vem porque é o campo sintético. Esse sintético, a bola mais rápida, o domínio sempre, para quem não está acostumado, é um segundo. Você demora mais um segundo em dominar a bola e ela escapa. Foi o que aconteceu com o Rafael, aconteceu com o Arboleda. Acho que, ou seja, é um mérito do Palmeiras aproveitar esse benefício que tem do sintético, conhecer que os rivais têm essa dificuldade de meio segundo. Esse meio segundo do futebol de hoje faz a diferença. E um erro de visão de São Paulo de não ser mais pragmático. Se você sabe que no Allianz a bola corre mais rápido, que você tem um pouco mais de dificuldade no domínio, no controle, porque não está acostumado, não arriesgue. Joga sério, não arriesgue. Mas não arrisque, ele está falando. Arriesgue. É o mesmo. Então, é mérito do Palmeiras por pressionar bem na hora certa e conhecer a dificuldade que o adversário vai ter, e um pouco de erro de São Paulo, não técnico, porque nem Arboleda nem Rafael estão acostumados a jogar nesse campo, sino um erro de tomar decisões. Às vezes, o mais feio é mais bonito, né? E mais este tipo de jogos. Eu acho, né? Pelo menos era a minha forma de ver futebol. Mas o time de São Paulo estava muito bem tecnicamente no jogo, né? Eles estavam conseguindo achar esse passe para os meias estavam dominando certo, estavam conseguindo construir, não estava chegando dentro da área. O Lucas aparecia bem na Costa de Martínez e Rios. E às vezes aí pode ter vindo a confiança, né? Mesmo num campo sintético, de você arriscar um pouquinho mais do que o normal. E aí o mérito de Vitor Roque, que é um atacante novo, cheio de vigor físico, que vem de jogar na Europa. Muita velocidade, muita intensidade, e surpreendeu a Arboleda como a partir Rafael, daí, Luiz Fabuloso Fabiano,
como o Lugano adora os árbitros Unicampo e o de cabine, o Flávio Rodrigues de Souza e o Rodrigo Guarismo Ferreira do Amaral viraram os protagonistas. Já vamos falar isso já? Vamos falar um pouquinho de futebol. Já vamos deu para dar uma esquentadinha. Chama Johnny Gonzalez. Chama no VAR. Quem quer começar falando? Vai, Capita, figura mas assim, absolutamente neutra nessa semifinal. Mas sobre o pênalti ou sobre a maneira como foi, né, Sobre tudo. movimentado? Discorra. Assim, o São Paulo ele demorou muito para tomar a decisão, né, da jogada. Assim como falou o presidente da Federação Paulista. Então, Assim como comentou o presidente da Federação Paulista. A jogada ela começa a desenhar de uma forma negativa para o São Paulo na construção, né? Que a gente percebe que os passes começam a sair de uma forma equivocada e errada. Já vai para a arbitragem, até o último passe do Rafael. E com relação à arbitragem, eu acho que não cabe nem muita discussão, né? É algo que talvez Chama no VAR mais unânime de todos os tempos. mais fácil da gente analisar e mais difícil da gente entender, né? Ah, não, porque entender é muito eu fácil. acho que o árbitro poderia até errar no momento do jogo, pelo calor, enfim, do momento, posicionamento errado, mas assim, o VAR não chamar para observação, você ter várias imagens e olhar o lance e entender isso como penalidade. Qual é a minha teoria faz chama 7 muita anos? atenção. Lija, qual é a minha teoria? Faz 7 anos que você acha que eu sou maluco. Desde que o VAR foi inventado. Qual é a minha O teoria? VAR e melhora o gramado. O VAR O dinheiro do VAR investe nos gramados. em qualquer coisa. Compra comida para Vendo a moleque de rua. O VAR é a estafa mais grande que o futebol tem na última década. Uma mentira tão grande que ontem apenas ficou mais uma vez evidenciada. O VAR chegou primeiro como uma estratégia de marketing da FIFA, depois do FIFA Gate. Foi um montaço para, de novo, mostrar credibilidade. Mas, na verdade, o VAR, este sistema de VAR, que não tem nada a ver com outros esportes, que de tecnologia não tem nada, porque é uma câmera que repite a imagem 3 vezes e tem 8 papagaios falando a vez no VAR, que ninguém entende o que estão falando os papagaios, que além de não saber de futebol, ninguém entende o que estão falando. É um business bilionário para muita gente, que na prática o que traz é que o lobby fora do futebol cada dia domine mais o que acontece dentro do campo. Um deporte de contacto como o futebol, cada vez mais rápido, onde 2 corpos cada vez com mais velocidade têm mais contacto, a tendência de você dar a pessoas a oportunidade de opinar ou de ter a oportunidade de interpretar o que eles querem de qualquer contacto, você está dando muito poder ao lobby fora do futebol. mais chance de fazer besteira. Mais chance de fazer o que quiser. Mas isso eu sempre falei, é lógico, qualquer um que entende futebol, que jogou futebol, que sofreu com futebol, sabe. E no de ontem... O que te chamou mais atenção nesse lance especificamente? Nessa marcação? Não, a vergonha dos caras do VAR, dos papagaios do VAR, falando, foi contato, foi contato. Eu sei que o juiz normalmente entende de regulamento e não entende nada do jogo, de futebol. Isso é normal. Mesmo assim, a vergonha de escutar os caras ontem forçando do VAR, né? Forçando, querendo interpretar um contacto. É o que eu falo para você, depois do VAR você deu muito poder para essa corporação de arbitragem, que sempre foi o hilo condutor do cartolagem. Toda a vida foi assim futebol, na época nossa a gente jogou. Você potencializou isso? Potencializou. Então o de ontem foi mais uma vez. Palmeiras não tem nada a ver com isso. Sim. Palmeiras tem nada a ver. Hoje o lobby de Palmeiras é muito forte, melhor que o de São Paulo. Acho que o presidente da Federação Paulista, com a declaração que fez, só confirmou o que eu penso, falando de que são todos juízes internacionais. Justamente, como você se faz internacional no arbitragem? Você sabe como? Por política, não é por méritos. O juiz não entra no campo nunca para fazer justiça, entra para fazer política e para ir crescendo na carreira. E cada país, cada região, cada torneio tem sua política, seu interesse. E assim foi o futebol, assim é. Então, isso para não enganar o torcedor. Os caras hoje do VAR estão crendo que 200 milhões de brasileiros são trouxas. Querem falar que isso foi um contacto de jogo. O sea, uma forçação de barra que realmente eu já nem fico bravo, porque para mim já nem vergonhoso, é lamentável, tira a credibilidade do futebol. E assim, o que eu interpreto até da declaração do presidente da Federação Paulista, com uma falsa tranquilidade, ele falou: São Paulo, fica tranquilo que depois eu compenso você. Ele falou isso. E aí os juízes ficam tranquilos que agora vocês vão ser promovidos, são internacionais, vão se manter aí.
Então, infelizmente, o futebol cada vez é menos creível. Erros sempre existiram, malandragens sempre existiram. Com o VAR, que é a maior estafa da história do futebol, por lo menos na última década, você potencializa a interferência do lobo externo dentro do campo. Palmeiras não tem nada a ver, os jogadores Palmeiras não tem nada a ver, estão de parabéns porque tem chimaço. O jogo de ontem foi definido por lance que todo mundo, no mundo todo está dando risada do lance. Mas eu já vi coisa pior, inclusive em Brasil. Não só aqui, tem muita parte do mundo, mas já vi coisa pior, inclusive em Brasil. Ou seja, para mim Em cima do que o Luga falou... Para mim é lamentável, mas eu já nem fico bravo porque minha teoria faz 8 anos, né? Em cima do que o Luga falou com relação à arbitragem, esse é um lance que, para o árbitro, ele induz a penalidade. Porque assim, você vê, é um passe errado do goleiro, o Arboleda escorrega, e aí tem o contato que depois você vai ver que não aconteceu. Mas se você olhar para o cenário de jogo, com a vontade de dar o pênalti, de campo, mas de campo, o campo, Plirré, é um desenho de penalidade. O problema é o VAR. É o VAR olhar para a imagem e acabar indicando ou, né, até contribuindo para a decisão ser mantida. O último aporte, Fábio, que eu quero dar, que é o que eu sempre imaginei, pena que não peguei o VAR ou peguei só no final, né? Que eu faria como capitão. Pena não, graças a Deus. Não, pena porque você o VAR, se você é inteligente, o Luiz Fabiano comigo era expulso sempre. Eu só ficava atrás dele e ele, quando eu pulava a cabecear, eu fazia assim para ele, para Luiz, ou para Fred, ou para Fernandão, ou para Adriano. Seria muito fácil. Mas no jogo de ontem, acho que o juiz é o menos culpado, porque está muito longe a jogada, isso sim é culpa dele. Isso dentro de campo parece o lance difícil. Eu capitão de São Paulo, jogador de São Paulo, ou comissão técnica, jogador de São Paulo, ontem foi muito ingênuo. Eu pego a bola debaixo do braço e até que o juiz não vá no VAR, não tem jogo. Não tem jogo. Eu não consigo entender como os meninos hoje de futebol não têm essa visão de ser um pouco mais malandro. O juiz... Acho que o São Paulo foi muito bonzinho. Bonzinho São Paulo, os jogadores são bonzinhos, não entendem o contexto. O juiz não é bonzinho, os juízes têm maldade. O jogador tem que ter também. Não é xingando o juiz que você vai confrontar ele, é expondo ele. Vem cá, vai no VAR. Essa ia falar uma merda, mas não ia falar. Isso aí vale milhões. Utiliza ele, porque este jogo aqui vale muito para nós. O áudio do VAR... não vou. Vai sim, não tem jogo. Amarelo, perfeito. Toma a bola você. Mas vai pôr o sistema e vai fazer o mesmo futebol. O áudio do VAR deixou bem claro. O VAR é uma vergonha. E tinha Para quem por acaso ainda não ouviu o áudio do VAR, a gente está com ele no gatilho aí, Johnny? Importante. É vergonha. Nico falando bastante a respeito. Vamos rodar agora a conversa entre os dois. Conversa não, né? Papagaiada. Papagaiada. Quantos papagaios, Zuga? 6, 7, 8. E cobrando bem. E cobrando bem para fazer isso. E aí acho que o Luiz Fabiano pode complementar. Roda, por favor, João. Marcou pênalti, tá? Ok. Volta pênalti, aqui. Tá? Tem um possível impedimento, tá? Perfeito. Calma, primeiro. Segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. O zagueiro aí, bota a perna na frente. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Aí, devagar, não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim. Ele perde a bola. O jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo. Isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. A2. Ok, isso aí. Aí, para pra mim. Volta um pouco. Aí, esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então, o pênalti tá confirmado. O VAR foi inventado para isso. O VAR foi inventado para manipular o resultado de fora. Mas São Paulo. Luiz, o Binho acabou de falar. O juiz no campo muitas vezes enxerga pênalti nesse tipo de lance mesmo. Parece pênalti. O juiz dá o pênalti e escuta do Guarizo, o Flávio, o que o Flávio escutou, ele vai confirmar mesmo, né? Ele não vai querer olhar no monitor. O VAR não deixou em nenhum momento a dúvida de é ou não é. O VAR teve o toque.
induziu o árbitro a dar o pênalti. O Arinzo foi mais culpado do que o árbitro de campo, Flávio? Muito mais culpa. Porque ele tá vendo o lance, Plirra, que tá claro, o jogador, ele acho que no campo busca o contato com a Arboleda, e antes do contato ele já tá caindo. Ele não corre reto na bola, querendo a bola, ele corre pra cima do Arboleda. Pelo amor de Deus. O Flávio, ele atrapalha o ataque do Palmeiras, porque ele sinaliza antes do desfecho da jogada. Tanto que o Veiga larga o lance. Erro também. Isso não pode também ter reforçado a convicção do Flávio em dar o pênalti? Porque ele pensa, se eu for no monitor e perceber que não foi pênalti, eu vou ter atrapalhado aí o Palmeiras. Não, eu acho que isso não interferiu em nada. E depois que a gente já tinha conversado sobre isso um pouco, eu fiquei cuidando a movimentação do Veiga e ali, e só para não passar despercebido, uma baita cobrança do Veiga que a gente não falou até agora, né? Que cobrança. Mas assim que apita já, se você olha só pro Veiga, ele já tá de frente pro juiz, ele já viu que já deu pênalti e a partir dali ele já tá concentrado na próxima ação dele, entendeu? Então ele não desistiu da jogada ou abriu mão da jogada e acho que não interferiu. O VAR não protegeu o juiz por ter atrapalhado o lance seguinte. Eu acho que errou realmente, que ele achou que foi calçado e não tem o entendimento de dentro do campo, que é um contato super natural, a Arboleda já tirando o pé, o Vitor Roque forçando o contato. Isso para os jogadores do Palmeiras nem reclamaram o pênalti. Eles continuaram nem Luiz, sabe uma coisa? Dentro de campo você tem a impressão do pênalti. Às vezes, ali, até o Arboleda às vezes cria dúvida. Pô, será mesmo que eu fiz o pênalti ou não fiz o pênalti? O cara que tá lá em cima viu na TV com câmera 800 câmeras, para. Às vezes o cara dentro do campo, o cara tem a dúvida. Pô, será que eu fiz o pênalti mesmo, cara? É que nesse lance aí, não tem dúvida. Nesse lance, ele vai pro VAR nesse lance, ele inverte tranquilidade. Mas a partir do momento que não chama player, você fica, não é possível que eu fiz o aí onde você tem que cara. ter a malandragem e falar, não, você vai no VAR, juiz. Você vai ser parte desta merda aqui. E nesse lance, se ele vai pro VAR, ele inverte a falta. Ele dá as faltas, ele dá a simulação do Vitor Roque. Cartão pro Vitor Roque. O certo seria nesse lance aí cartão amarelo pro Vitor Roque e inverter a penalidade por uma falta. E então essa seria a defesa dele, porque é logicamente que os jogadores do Palmeiras iriam falar, pô, mas parou a jogada antes do final. Mas não é que ele parou. Ele viu que ele errou a penalidade e ele vai inverter a falta. Ele vai dar uma falta por simulação do Vitor Roque. Esse seria o final dessa história, né? E o jogo fica totalmente condicionado a partir dessa marcação, desse erro, né? Não só do ponto de vista tático, porque daí o São Paulo, claro, emocional. No segundo tempo tem que tentar de alguma maneira empatar o jogo, dando mais espaço ao Palmeiras, mas da própria arbitragem, que no segundo tempo dava qualquer faltinha. No primeiro tempo não dava, mudou totalmente o critério da arbitragem de um tempo para o outro, né? E a cabeça do jogador, do ponto de vista emocional que o Lugano acabou de falar, fica muito alterada, Luiz, quando ele sabe que foi prejudicado, porque ele já foi para o intervalo, já viu o lance no vestiário. Fica alterado, você fica indignado, o nervosismo aumenta, um jogo tão igual como estava, você ser prejudicado no detalhe, o jogador realmente fica um pouco, né, mais nervoso. Ele sabe que ele tem que correr atrás do resultado, jogando na casa do adversário, com o juiz tendo um erro tão claro desse, Plirra. Eu ficaria indignado o resto do jogo. Eu nem sei se eu ia ser expulso, a verdade é essa. Eu ia ficar reclamando com o juiz. Chega no vestiário e tem e ver claro que é um erro muito claro. São Paulo até que se comportou muito bem nesse aspecto, né? Continuou pressionando, continuou jogando e buscando o resultado. Só não teve a malícia de expor o juiz no momento e falou, vai ver o VAR, se não jogou, não tem mais jogo. Ou a comissão técnica, né? A vezes tem que pensar com malícia. Os jogadores não ficam indignados, cara. Ou fica indignado, mas talvez não sabem como contrapor a malícia que os caras têm, que neste caso é claro que tem malícia. Daqui a pouco a gente vai falar da final do Campeonato Paulista, claro, que começa a ser disputada no mesmo Allianz Parque. Tá aí, pessoal, então São Paulo mais uma vez aí sendo protagonista aí de uma boa atuação, e se não fosse essa questão do erro da arbitragem, o São Paulo poderia sim, né, pessoal, tá na final e deixou sim a desejar aí o que vem feito aí, né, pessoal, a questão da arbitragem, né, que muitos comentaristas aí esportivos aí desceu o verbo e falou realmente aí que ocorreu o erro e que o São Paulo aí foi prejudicado, poderia estar na final, agora brigando aí por mais uma conquista do Paulista, né? Então, a informação do VAR
não convenceu, né, pessoal? Não convenceu mesmo aí. Muitos internautas, muitos, né, pessoal? Muitos comentaristas experientes, né, pessoal? Vamos lá. Presidente da FPF, hein? Conversas com Rafael e pede desculpa aí para goleiro do São Paulo, né? Abre aspas. Comentário infeliz, né? Presidente da Federação Paulista do Futebol, Reinaldo Carneiro Basta, né? Disse nesta terça-feira que pediu desculpa para o goleiro Rafael do São Paulo pelas declarações que havia dado nesta tarde, né? Conversei com o Rafael por telefone e pedi desculpa aí pelo comentário infeliz aí e citá-lo, que quero esclarecer que em nenhum momento aí que estrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito aí muito trabalho. E não adianta conversa fiada, né, pessoal? O certo era, se fosse o caso, rever esse erro aí, se for possível, até, né, cancelar o jogo, né? E você, qual que você acha da ideia? Marcava em outro jogo aí para o São Paulo. Sabemos aí que é um pouco complicado, né? Porque tem a agenda aí de outros jogos, né? Deixa aqui sua participação, se vocês aceitem cancelar o jogo ou não. Participe desse seu comentário. Se for novo aqui, pessoal, é um prazer. Vou ficando por aqui. Nos apoia, deixando seu like. Logo, logo estou de volta aí trazendo mais informações do SPFC.